Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz. Me esqueci de me esquecer, porque o meu desejo é o meu melhor prazer. E o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre para o mar. Essa música é a composição de Cláudia Ricken e agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim, dentro de mim. E eu quero sentir o seu... Vão chegando, gente minha. Pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Me beija e me faz esquecer. Bem que se quis. Depois de tudo ainda ser feliz, né, gente minha? Salve, meus amados. Salve vocês. Hoje vou falar um pouquinho, dicas preciosas e importantes, fazendo esquenta do todo amor, alto amor, cumprimentando e tirando meu chapéu para o grupo dos sobreviventes que está no grupo secreto e que está na 9ª semana de resiliência. E falar um pouco desses, né, cuidei dessa semana na Rádio Mundial de trazer a frase do Tom Call, né? Eu quero provocar vocês um pouco hoje, quanto que o bem, o bom e o belo, que foi aquilo, né? Tom Call, e essa frase eu vou procurar fazer hoje para mim e para os outros, o bem, o bom e o belo. E sobretudo quando a gente está numa situação privilegiada, emocionalmente, ou financeiramente, ou energeticamente, ou a gente tem mais aqui apoiar os que estão menos e ter essa grandeza, né? E não querer se firmar mais e mais e mais. Então é bom fazer o bem, o bom e o belo. Mas aí o Tom Call me disse assim, eu elogiei ele, disse que ele é um gigante gentil, ele disse assim, a luz não vê a sombra, e a sombra não vê a luz, só a luz pode ver a luz. Naturalmente ele quis dizer que você vê no outro que te vai por dentro. Se eu estou dizendo que ele é um gigante gentil, ele está dizendo que a minha luz está conseguindo enxergar dele porque eu tenho repertório para enxergar isso. Que, portanto, a luz não enxerga a sombra do outro. E que a sombra não enxerga a luz. Então é como se o bem está dentro da gente, como se o mal só nos fisgasse, se nos fisgasse pelo nosso próprio mal. Será, gente minha? Aí eu falei, pera um pouquinho, vamos olhar, né? Aos olhos de ingênuos e amorosos e generosos seres humanos que estão buscando validação externa, esse espelho é muito importante, é verdade, ele acontece, né? Mas eu queria muito rapidamente trazer algumas características de invalidadores narcisistas no dia a dia, de uma maneira bem prática, para a gente olhar aqui e dizer, pera lá, até que ponto esse mal está fisgando o mal de vocês, o nosso, ou das pessoas, ou ele é uma dissimulação tão bem engendrada que engana, né? E, bom, se a sombra não vê a luz e você não enxerga, não identifica aquilo que está ali, ou é um jogo insidioso, você cai de pato mesmo, né? Vamos falar um pouco quais são essas características dos narcisistas, né? Lisa Romano, sempre siga Lisa Romano, a Shahida Al-Arabi, que são duas que eu estou hoje quibando a semana, dos vídeos que eu faço, elas fazem, e a gente pega recortes desse assunto. Então, a Lisa colocou as características principais de abusadores, no caso de narcisistas. Às vezes a pessoa não precisa ser narcisista, basta ser um invalidador, ou uma invalidadora, um jerk, basta ser um filho da fruta, né? Uma pessoa de caráter duvidoso, uma sacana. Primeira característica, eles não veem você. Existe uma agenda muito clara do narcisista de não te ver.
E a sua agenda é ser visto, é ser visto, é ser ouvido, é ser reconhecido, é ter essa validação externa. Não, 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 voltou. Voltou, galera? Mas a gente está falando de exatamente querer ser visto. Deixa eu dar oi para vocês aqui. Iris Colazzi, Adriana Gibim, Amadas, Contita Hermosa, Rodrigo, Carolina, Hermanta, Teca Oliveira, Maria Lúcia Pompilho, Pompe. Carolina, você é o máximo. Um beijo, amada. Oi, Pompe. Caraca, que música boa. Pois é, fiquei cantando para vocês chegarem. Edson Victorino, você está no meu caderninho. Sei que é especial mesmo dentro dessa carapuça. A carapuça é tua, para de se projetar, rapaz. Maria Lúcia Pompilho, travou. Voltou? Cachum, seja bem-vindo. Célia Fará, Manuela Mantegari, aloha. Teca Oliveira, transmissão ok, voltou, beleza. Então, quando alguém tem uma agenda de não te ver, quer dizer, a pessoa tem uma agenda de não te ver, não sentir, não ouvir, você precisa levar isso em consideração, porque na invalidação você está ali no esforço de ser visto e a pessoa tem uma agenda de não te ver. E isso vai ser feito com silêncios, isso vai ser feito com retiradas. A segunda coisa é uma falta de habilidade para empatia, não sentir. Essas pessoas invalidadoras, e sobretudo se tem desordem narcisista ou traços narcisísticos, não têm a habilidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. O que nós, com síndrome de bons meninos, ou codependentes, ou o nome que você quiser chamar, a gente tem muito essa habilidade. A gente sente a dor do outro, quase que leva os meninos de rua para casa, a gente sente mais do que devia, porque até deixa de sentir os próprios sentimentos e tem essa coisa um pouco de salvar ou de se sentir responsável sobre como os outros se sentem. Mas essa empatia, os invalidadores não têm essa capacidade. Então, essa é uma coisa que a Shahida Larabi diz, que uma das máscaras que caem, às vezes em poucas semanas, às vezes em poucos meses, às vezes em anos, mas que se você está lidando com alguém de desordem narcisista completa, verdadeira, um traço importante de você ver é como a pessoa reage às suas emoções, como ela se importa com aquilo que você sente. Eu disse já em alguns vídeos que muda uma cara, ou que a pessoa tem muito uma necessidade, que é um próximo item aqui, de apertar botões e de ficar numa busca provocativa, gosta de ficar provocando, porque ela não está em contato com ela, então ela tem que provocar o outro, né? Mas uma das características é essa como é que a pessoa reage aos seus sentimentos. Quer dizer, de verdade, ela vai rir dos seus sentimentos, ela vai tirar sarro, ela vai te acusar, ela vai fazer críticas ácidas, ela vai ficar de implicânciazinha, ela vai ficar de projeções, ou então aquele terrível gaslighting, né? Lembra do gaslighting? Eu sempre gosto de explicar que o gaslighting é um termo em inglês que veio da peça de teatro, que daí virou filme, que a casa tinha iluminação ou energia através do gás e aquela luz variava, piscava. E o protagonista do filme era um abusador psicopata que usava o alvo, que era a vítima, a mulher do filme, para confundi-la. Então, você não deixou a chave aqui, você não fez o que você fez. Ela dizia, essa luz está variando. Ele dizia, não está, você está ficando doida, né? E esse termo foi pego emprestado numa comunidade para lidar com invalidadores, com abusadores e com pessoas que não conseguem ter uma agenda limpa, que vão usar. Então, vamos dizer, você faz uma reclamação legítima para sua namorada ou para sua esposa, que do jeito dela se vestir, ou do jeito dela tratar fulano, ou você faz uma reclamação legítima com seu marido ou com um parente seu, e essa pessoa, na invalidação, especialmente no jogo narcisista, que tem o objetivo de confundir, scramble, né? Diz a Lisa Romano, scramble you, scramble your brain, mexer seu cérebro. No gaslighting, ela vai dizer, não, isso aí é uma coisa da sua imaginação, isso aí é uma coisa que você está inventando. Bom, tá bom, você quer acreditar nisso? Você se sente melhor acreditando nisso? Então, tudo bem, você está querendo me controlar. E aí você que tinha estava expressando um sentimento seu legítimo, ou colocando até mesmo um direito seu, algo que você tem direito de obter, pode ser uma informação, pode ser um comportamento, pode ser algo do relacionamento, isso também acontece no trabalho, passa a ser rotulado ou rotulada de controlador, de controladora, né?
Gente, live aqui em casa é assim, Jumanji. Todos os animais. Então, o gaslighting faz isso, quer dizer, você passa a ser rotulado de controlador e controladora, e aquela sua queixa legítima, a sua necessidade legítima, fica invalidada, colocada para baixo e fica muito desagradável. Ou você toma um esporro mesmo, ou você é ridicularizado frontalmente, e aí a gente não quer mais falar, você começa a pisar em ovos. Então, amor bandido, relacionamento de trabalho desagradável em que você tem que pisar em ovos porque a pessoa não está franca, ela não está plugada, né? Então, quando a gente está plugado, por isso nós vamos concluir nosso encontro aqui sobre o que a gente faz para a gente ficar plugado. Até mesmo essas pessoas que têm uma tendência à invalidação têm que se tocar de sua responsabilidade e se plugar com sua essência, sua legitimidade essencial, para com isso, reduz isso e se desenvolve na maturidade, na beleza, numa coisa legal. Você vai fazer coisas que desagradam, ou que manipulam, ou que põem o outro para baixo, ou que você fica reinando sobre os escombros. Se liga, está faltando autoestima, está faltando até honestidade, está faltando até... É gostoso ter uma criança interna, né? Sem ser infantiloide. Ser criança, com a beleza e a graça de um adulto, que responde, que protege até a nossa própria criança, é uma coisa. Ser infantilzinho, ficar de draminha, de joguinho, e de conseguir 5 minutos de fama a cada lugar que você passa, não tem graça. Os narcisistas talvez não tenham cura sequer, mas as pessoas com tendência à invalidação podem aprender a parar de invalidar e se sentir melhor sobre si mesmos, e para isso tem programa, vou falar dele. Vamos falar do autoamor já já. Terceiro item da Lisa Romano, dos invalidadores narcisistas. Então, primeiro, eles não te veem, eles têm uma agenda de não te ver. Então, lembra disso, que não importa se dançar ula, eles não querem, eles não vão ver você. Segundo, eles não têm a habilidade da empatia, eles não sentem, eles não têm essa habilidade de sacar, sabe, se colocar no lugar do outro, eu entendo como você se sente, e de querer evitar, porque a gente, com síndrome de bom menino e codependente, a gente tem horror do sofrimento de alguém, a gente não imagina por aí, você já pega a pessoa. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, parava no sinal quando era pequena, ai mãe, vamos levar um para casa, aqueles meninos que vinham pedir dinheiro ali, na Faria Lima da Quantum da época. Eu dizia, filha, não dá para levar um para casa, mas mãe, o que tem, coitadinho, vamos levar, sabe, vamos levar um para casa. Terceiro, a agenda deles é, sabe, ovo mexido? Mexer o seu cérebro. A coisa de uma relação de invalidação, onde a pessoa deixa a gente confuso, não, foi isso, não foi aquilo, paraná, vai para cá, vai para lá, entra o gaslighting que eu estava exemplificando, esse mexer o seu cérebro é para que, de verdade, as pessoas e os alvos de invalidadores e narcisistas fiquem muito confusos, fiquem muito confusas. E, com isso, a tal da concha vazia, que você me escuta falar, fique um pouco na mão deles, né? Porque o invalidador, ele precisa de controle e poder, ele precisa se sentir superior, mesmo sem mérito da parte dele. Não tem problema a gente querer se sentir com medalha, 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 ganhei uma estrelinha, olha que legal eu. Tem problema se for legítimo você estivesse olhando e também olhando aquilo que você tem a oportunidade de melhorar, não é? Não é ficar superior goela abaixo, na fórceps ou na base da pose, né? E tem gente que pode ser bonito, estético, ter pose e ser verdadeiro. Quer dizer, não é a pose que faz você não ser sadio, é você não ser sadio que faz sua pose ser doente. Então, você pode ter pose, mas tem que ter contato interno e ter responsabilização sobre seus sentimentos e sobre o que você impacta nos outros também. Os invalidadores não têm, não. Eles têm uma agenda de bagunçar e mexer o seu cérebro e dizer coisas que fazem você parecer que está ficando maluco. Não te ver, não te ouvir, não te sentir. É como colocar um vírus no seu cérebro. No final você está totalmente frustrado e totalmente sem energia porque parece ter um vírus, que é o que tem a desordem de personalidade Cluster B. Cluster B, manual DSM-5, Disease Statistics Manual, manual de estatística de doença norte-americano. O grupo B, ou Cluster B, é a desordem de personalidade. Não é uma doença mental cerebral, mas é um vírus na personalidade que faz todos esses jogos serem muito presentes em todas as categorias. Aqui a gente pega a desordem antissocial, o psicopata, sociopata, o narcisista, o histriônico, borderline.
E esse jogo de então eu te culpo, você me cobra alguma coisa e eu já caio com um caminhão de melancia em cima de você, dizendo se é jeito de você falar comigo, porque ontem eu falei para você pegar a roupa e você fez questão de não fazer, você não. A pessoa vem com acusações, é uma metralhadora. No caso de borderline, existe uma desregulagem muito grande. Então, essa coisa de deixar o seu cérebro com um vírus a ponto de você ficar tão frustrado que você está sem energia, deixa as pessoas de fato drenadas. E é importante que você tenha isso em mente, que esta é a agenda. Esta é a agenda. O quarto item, você tem que proteger o espaço do seu coração. Veja, invalidadores sabem que os seus alvos escolhidos, porque eles são escolhidos a dedo, foram feridos. Foram feridos na infância, foram feridos no seu espaço interno, foram feridos na sua estima, no seu cuidado. E que eles têm essas feridas. E sabendo disso, e também que foram feridos no pós-traumático complexo de formas repetidas em relacionamentos, no bullying na escola, com amigos, quantos de nós não tem amigos invalidadores, não fomos abandonados, mentiram, roubaram, traíram para nós, olhando nos nossos olhos. Então a gente tem certas feridas. E as pessoas têm. Os invalidadores, os narcisistas que desenvolveram uma frieza, eles conhecem que existem essas feridas e a Lisa Romano usou nesse vídeo que ela fez, de novo, if you speak English, go after Lisa Romano, it's a master, it's a baby, it's an enlightened woman. Ela é uma iluminada, assista os vídeos dela, ela que sugeriu essa lista, como eu estou hoje fazendo Lisa Romano, Shahida Larabi e Cláudia Ricken, que sou a que vos fala. Ela diz, é como se tivesse um casaco cheio de botões, e cada botão desse representasse uma ferida sua. E que o narcisista, ou um cluster B, ou meramente um invalidador, que é um filho da fruta, ele fica ali esperando a chance de apertar esses botões e não vai ter o menor problema de desencadear ou de disparar um gatilho. Silêncio. Obrigado. Jumanji. Apertar um botão e disparar um gatilho, por exemplo, de você fazer uma solicitação legítima de uma necessidade sua. Olha, para mim é importante que você, como eu contei no Sobreviver, o cara pedindo para a mulher, quer que você acompanhe, que você venha no jogo de tênis. Eu gosto muito de você vir comigo ver eu jogar tênis. Você não precisa jogar tênis, você podia vir comigo. E uma pessoa desregulada vai distorcer isso, vai fazer acusações e vai dizer, por exemplo, fazer um gaslighting de você é controlador. Porque ele já foi chamado de controlador antes, codependentes são mesmo meio controladores, porque eles morrem de medo de barco para as pedras, codependente passou a vida cuidando de alguém, ou tentando evitar que um alcoólico, ou que um agressivo, ou que uma situação de risco, aquela hipervigilância que a gente desenvolve quando cresce em ambientes desregulados, essa hipervigilância, quando a gente cresce no Brasil, por exemplo, que a gente tem risco de assalto, né? Então a gente está sempre hipervigilante. Estar hipervigilante quer dizer, eu estou pisando em ovos, eu estou hipervigilante. Muito bem. Abusadores sabem disso, narcisistas mais ainda, e eles não vão ter dó de apertar o teu botão e a tua ferida original de ter estado nesse lugar, te chamando daquilo que, de certa forma, te para e te coloca em freeze, ou te coloca, de novo, pisando em ovos, né? E, por último, eles só estão interessados em provar que você está errado. É muito difícil admitir isso, porque a gente tem uma certa ilusão, a gente tem até, né, o Sam Vaknin disse para mim na Inglaterra, nesse último curso que eu fiz lá, que nós, codependentes, não passamos no teste de realidade externo. O narcisista não passa no teste de realidade interna, ele se auto-intitula, ele se acha o máximo, ou ela se acha o máximo, mas não se questiona, não tem contato nem com a dor, nem com o amor, é algo que ficou naquela imagem projetada e que faz jogos e que não liga muito para como o outro se sente. Na fase inicial, que é a idealização, depois vem a desvalorização e o descarte, né? Na fase da idealização, eles são maravilhosos, porque eles têm a empatia fria, eles não têm compaixão. Então, eles vão falar coisas maravilhosas, vão se importar com você, vão dizer que entendem como você se sente, eles só espelham, eu chamo de mimetizar. Eles mimetizam o sentimento do outro, dá uma impressão que a pessoa está com você até a medula, né? E você se sente muito cuidado.
Quando essa fase, então, começa a virar desvalorização, bate desespero nos parceiros, ou bate uma falta de compreensão. Por que essa pessoa está ficando meio estranha, ou está ficando meio fria, ou não... Cadê aquela coisa toda gostosa, maravilhosa, que eu esperei tanto a vida para ter? E a pessoa faz questão de repente, faz um drama, faz uma depressão, ou fica de mau humor, ou liga a televisão e você fica do lado, parece que você não existe, e a pessoa fica ali 2 horas, absolutamente muda, né? O tratamento de silêncio. Esses movimentos acontecem, e aí vem o descarte. Esse triângulo pode acontecer de várias maneiras. Então, na fase do love bombing, ou do bombardeamento, o que acontece é que você sente como se essa pessoa tivesse, assim, essa consideração. Não parece. Que é alguém desregulado que vai ficar apertando botões, fazendo provocações e nunca tendo responsabilização, né? Eu vou voltar no início da nossa live aqui, gente minha. Nós falamos que tem o bem, o bom e o belo do Tom Call. E o Tom Call disse que a luz não enxerga a sombra e a sombra não enxerga a luz. Então, quem me faz um elogio, luz vê luz, você vê no outro que te vai por dentro. Mas muitos de nós, codependentes, falhamos no teste da realidade externa. Se o narcisista acha que ele é o máximo, nem percebe se ele é ou não, porque ele inventou uma imagem e ele sai... Ele não tem um mérito. Eu posso falar, eu sou do cara, mas eu tenho mérito, eu estou construindo isso, eu estudo, eu sinto, eu sou de verdade. O narcisista, ele não passa no teste de realidade interna, de autorrealidade. Ele se impõe e faz uma pose, essa coisa Trump, e vai atropelando. O codependente, na síndrome de bons meninos, a gente não passa no teste de realidade externa, porque a gente pinta um mundo cor-de-rosa. Aí eu falo, será que nessa coisa do Tom Call, luz não vê sombra? Então a gente, idiota, não vê sombra. Aí a gente tem luz, a gente projeta a luz, fala, não, mas ele está de mau humor hoje, ou ele sofreu muito, se for para terapia, a criança dele está ferida, ele não tem essa intenção, porque ele me ama mesmo. Lembra, no Love Bombing a gente mordeu a isca. Ou naquela fase de empreendedorismo conjunto, tem pessoas que vêm sorrindo e vêm trabalhar em parceria, ou são sócias, ou são empreendedoras conjuntas, ou falam coisas maravilhosas, nós vamos salvar o mundo, e nós vamos ser generosos com os outros, e a gente vai fazer acontecer. Também pinta no trabalho pra caramba. Às vezes os amigos, cara, a gente é amigo, forever. Eu tenho alguns amigos que eu falo assim, meu mais novo amigo de infância, né, conhecido ali 10 minutos daquele cling, né? E os que eu chamo assim realmente continuaram sendo grandes amigos. Mas algumas amizades que acontecem muito rápido, assim, daquela sensação de intimidade, ou alguns projetos de trabalho que você fala, nossa, essa pessoa está se propondo a tanto, é bom demais para ser verdade, ou pessoas que querem se casar em 5 minutos, elas não têm lastro, é mentira. É mentira. E aí eu falo, será que a sombra dessa pessoa está fisgando a minha porque eu tenho sombra? Ou será que a minha luz está projetando um mundo cor-de-rosa e a pessoa tem ali um negócio que como é que eu vou saber? Não, você não tem culpa. Essas pessoas são artistas de Hollywood. Está escrito no DSM-5. Artistas melhores do que de Hollywood. Então aí eu digo assim, antes de ler vocês um pouquinho, essa coisa serve a mesma coisa com relação à corrupção e ao governo. É rápido, mas é bem importante. Ah, não, olha, a gente tem um governo corrupto, mas o povo é indisciplinado. Fura sinal vermelho, estaciona no lugar errado, tem um jeitinho brasileiro, fura a fila. E a proporção e a dimensão é muito conveniente, né? A gente pegar o nível de pessoas abusadoras que estão no poder. Tá chegando gente, eles lá tem mais, né? Espero que vocês escutem um pouco de mim e não só os latidos. Pessoas no poder, abusadoras, desviando 1 bilhão e quantos milhões. Até o Mino Carta, lá na revista Carta, né, falar bem do PT ganhando, quanto foi que pegaram do desvio dele, 3 ou 4 milhões, que foi para a Carta Capital, na delação aí do Odebrecht. Esta bazuca giratória que é o Odebrecht, contando, falando de todo mundo. Só um minutinho que tá chegando a sobrevivente aqui maravilhosa. Entra, Marluce. Tô na live. Vou dar um beijo já. Ei, amada. Ó, deixa eu dar um beijo. Ó, essa pessoa aqui maravilhosa.
Ela está no meu grupo de sobreviventes, sobreviveu já. Então, tá bom, tem sim um desvio grande. A indisciplina do brasileiro se justifica, então, porque quando você dá um jeitinho, você está fomentando a corrupção maior. Eu acho que prescinde um pouco, mesmo gente que eu respeito, aí, pensadores importantes dizendo isso, eles prescindem um pouco de ver como é que a construção de hábitos de uma cultura se dá. Tem que ler Richard Lewis, When Cultures Collide. Richard Lewis é um historiador, quando as culturas colidem, que ensina negociação entre países, os árabes, os latino-americanos, os brasileiros, o francês, o alemão, o italiano. Por que o alemão é tão disciplinado? Por que o italiano dá jeitinho em aquela zona? Por que a França nunca compartimenta uma negociação? Tem a ver com topografia, tem a ver com idioma, sistema nervoso, linguagem, com modelo de mundo mental. Isso pega tanto a religião quanto os ganhos, as pestes, as vitórias, os heróis e a questão histórica de cada país. E isso tem a ver com as crenças também, a temperatura. Esse conjunto de coisas faz uma cultura que, às vezes, por extrema dificuldade, você tem que dar jeitinho. Mas espera lá, é uma saída de emergência conivente, convencional e tola, pôr a culpa na vítima. Isso acontece no abuso. Não, você que é muito controlador. Você está implicando, mas é você que não é, você que tem insegurança. Então põe no colo do outro uma justificativa, a culpa para me isentar de responsabilidade de uma crítica ou de uma sugestão, de uma solicitação que era legítima e outra que fica como culpada. A mesma coisa com a corrupção. A fanculo que o jeitinho brasileiro pode se responsabilizar por esses bilhões de dinheiro sendo roubados. Não tem o cu a ver com as calças. Eu sinto muito. A gente pode ser indisciplinado e tem razões até para a gente chegar 2 horas atrasado num cocktail party, como diz o Richard Lewis. Ele diz, tem um coquetel de negócios, o japonês vai chegar, é às 9 o coquetel, o japonês vai chegar às 9 em ponto, o francês vai chegar às 5 para as 9, o brasileiro vai chegar às 10h30, né? Está no livro, e é um livro anterior, antigo. Isso não quer dizer corrupção, isso quer dizer uma estruturação que tem histórico para ela ser assim. Agora, para isto avançar, para roubar dinheiro e justificar, não está vendo? Esse povo E aí tem lá o Renan Canalheiros. Esse negócio vai acabar mal, gente minha. Que porra é essa, né? O gigante acordou, nós vamos buscar. Então, nós estamos aprendendo a ter voz, né? Portanto, eu acho que o Tom Call está certo. A luz não vê sombra. E muitos codependentes e síndrome de bons meninos precisam aprender esses jogos para identificá-los antes de cair, porque a gente vai com o vestido da Cinderela, o rapaz com o chapéu de cavaleiro, todo, né? Ou com toda uma confiança no business, ou então com aquela amizade que, nossa, estamos juntos para sempre, e estamos juntos dessa pessoa, e na hora do sorrisinho ali, ela vai te largar falando sozinho ou falando sozinha, muda de assunto, quando interessa tá, quando não interessa não tá. São relações abusivas, ou em que a pessoa não tem uma verdadeira consideração. Eu não preciso ficar de babando o ovo, nem o tempo inteiro cuidando do outro, mas existe um lugar onde essa consideração legítima e verdadeira é verdadeira. Ela não é um joguinho de apertar botões. Então tá aí. Qual é o caminho dos codependentes, do síndrome de bons meninos, dos seres humanos e também dessas pessoas com tendência abusadora? Primeiro, curar essas feridas, esses botões do casaco lá da Lisa. A gente tem que fazer um caminho de curar as nossas feridas, olhar o que nos aconteceu, o que deu errado, assumir com a graça de um adulto que a gente não vai fazer carreira de vítima, mas que a gente também não vai ficar na negação, na racionalização. Foi tudo bem, eu sei. Papai e mamãe separaram, ou papai era bêbado, ou teve tal coisa, mas sabe, a gente sobrevive e com isso a gente atropela, as pessoas podem ficar doentes e não olhar para a sua própria situação e entrar naqueles mecanismos de defesa, né? Que é o flutuar, generalizar, justificar. Imagina, né? Sabe, acho que é até bom que meu pai e minha mãe não ficassem juntos, sabe? Ficar juntos para ficar brigando é ruim. E a gente nega, pura e simplesmente conta uma historinha, né, sobre a realidade, faz aquele cor-de-rosa, a gente nega a negligência, a dor, o abandono. O abandono emocional é uma coisa que pode nos tornar secretamente sangrando um pouco, algumas inseguranças que a gente pode e deve cicatrizar. Porque a gente fica mais fortinho.
Alguns têm resposta de fera, ficam muito agressivos, tiram sarro dos outros. Né? Lembra, os narcisistas têm bastante a resposta de fera e de floreio, né? Te bajula, te seduz e te detona. Então, se lembra que provar que a outra pessoa está errada é a agenda do narcisista e do invalidador. Então, não importa o que você faça, se a pessoa quer provar que você está errado, porque ele se sente superior assim. Muito bem, se eu vim de um ambiente assim, chances são de que eu até deixe mais pessoas desse mesmo tipo se aproximarem, porque aprendi a agradar, tentar evitar que essa coisa fosse para o pior lugar, né? E aí, it's wrong, but it's home. Estamos a errar, mas estamos no lar. Eu não curto esse negócio, mas é tão conhecido, é tão íntimo esse lugar onde a pessoa fica assim meio vaga. Uma outra coisa além do gaslighting é a vagueza, né? Que coisa horrível você sentir que a pessoa está ali, mas que ela está sendo vaga, ela não está te falando a verdade, ela não está plugada, querendo ser transparente à vontade na própria pele, ela está fazendo um joguinho, né? Então a gente tem que curar as próprias feridas. Todo amor, auto-amor. Reconheço minhas necessidades, entendo, reconheço algumas coisas que eu vivi e eu vou me assistir nessas coisas de maneira que eu não sou mais uma presa fácil. Alguns de vocês fazem entrevista e o entrevistador quer pegar você na curva, ver um ponto fraco seu, sabe? Quando você se conhece, está journaling, está escrevendo, faz terapia, tem uma conversa, medita, tem uma sincera avaliação de si mesmo, tem um inventário moral do bem e do não bem que você eventualmente pode fazer para os seus colegas de trabalho, para o seu parceiro de amor, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, e você tem uma percepção, não culpa e vergonha, gente minha, porque culpa e vergonha é um outro capítulo que vocês podem claramente curar para o auto-amor. Nós nos sentimos culpados de coisa que não foi culpa nossa. A gente se sente envergonhado, sem ser vergonhoso, porque a gente se sentiu sozinho e ridículo quando tinha 3 ou 5 anos de idade. E como é que eu posso sentir vergonha de algo numa época que eu não tinha a menor condição, nem formação cerebral para responder por mim, né? Mas eu ter uma responsabilidade por mim, no auto-amor, todo amor, é muito importante. Porque esse auto-amor faz eu saber quem sou. Então, eu posso estar numa entrevista de trabalho e a pessoa me faz uma pergunta que é de apertar botão ou é de ver se eu estou insegura e eu estou à vontade na própria pele para dizer o que sim, o que não, o que eu gosto. Até não me sinto muito segura, não gosto disso e não me coloco num estado de caos ou de não saber onde estou, né? E também não fico com medo de ficar vulnerável na frente dos outros. Quem que não gosta de ficar vulnerável na frente dos outros? Cluster B. Ele tem que te dominar, tem que te controlar. Você está sempre errado, ele está sempre certo. Então, eu tenho que estar à vontade de estar vulnerável, falar com alguns amigos, na intimidade, né? Gente que não quer estar vulnerável na intimidade faz joguinho. Puta, que saco que é joguinho, pelo por Deus, né? Diga o que você quer, quero o que você disse, me poupe. Não vai na terapia, porque imagina, eu vou me abrir, vou me colocar vulnerável. Porque que é muito difícil, e aí falando, então, no auto-amor, todo amor, eu vou me curar e vou me tratar assumindo responsabilidade sobre mim, e aí eu fazendo bordas, boundaries, limites, bordas. Esse espaço é meu, é um espaço sagrado. E eu não deixo qualquer um entrar. Alguém faz uma crítica, não vai destruir meu espaço sagrado, nem eu sabendo quem eu sou, eu posso ouvir, eu posso até dizer, olha, eu não acho, eu não concordo bem, ou então dizer, puxa, eu vou pensar sobre isso. Tá aí uma coisa que tem razão. Mas o meu espaço eu preciso aprender a proteger. E muitos de nós cresceram em ambientes onde a gente não foi protegido e não aprendeu a proteger. E fazer isso na vida adulta é um pouquinho trabalhoso, a gente precisa trabalhar, insistir, não é assim, 2 pensamentos positivos, ai, acabou, agora eu já me amo toda, já estou se achando a mim mesma antiprópria. Não cola, cara. Então a gente precisa trabalhar, assistir as nossas inseguranças, né? Dar um dengo para nós, ficar um pouquinho com nós de buena, né? E os cluster B, e os narcisistas? Ou os borderlines? Muitos de vocês, cuidado, têm diagnósticos de borderline e eu tenho dúvidas a respeito da acuidade dos diagnósticos. Às vezes 2, 3 médicos diferentes dão diagnósticos diferentes. Muitas dessas pessoas têm
CPTSD, que é o pós-traumático complexo, quando tem muito mecanismo de defesa, porque foram eles mesmos muito invalidados, e todo o cluster B, ou psicopata, sociopata, veio de ambientes em que o sofrimento foi muito intenso, não há dúvida. Os dois lados da mesma moeda, quando esta árvore disfuncional visita a nossa vida. Coisa que na última pesquisa está apontando para uma porcentagem alta das famílias com algum tipo de desregulagem, muito alta no mundo inteiro. Então, o cluster B, o narcisista, o borderline, sendo assim, tem muita dificuldade, porque não quer fazer contato. A dor é tanta de fazer contato com suas invalidações ou com os próprios narcisistas ou abusadores que os criaram, que eles realmente desplugam de suas emoções e fazem jogos. Às vezes agressivos, às vezes xingando, às vezes batendo, ou às vezes só fazendo jogos de não, mas foi culpa dele, já traz uma história, triangula. A triangulação é uma coisa preferida de desordem de personalidade, de invalidadores. Então eu não falo para você o que eu penso, mas eu falo para o colega de trabalho falar com você, ou o marido fala para o filho falar com a mãe, ou eu falo com o meu irmão, aí meu irmão fala para minha... Triangulações, joguinhos, porque isso me isenta de responsabilidade. Algumas áreas da vida, tudo bem, eu falo com o meu parceiro e ele fala com a filha, porque, olha, você tem um jeito melhor de falar, pode não ser uma triangulação, pode ser uma construção, mesmo no ambiente de trabalho, a gente tem equipes, tem responsáveis, então a gente pode trocar e estabelecer essa comunicação de uma maneira a proteger as camadas, mas existe uma agenda limpa, existe um pra quê, existe uma vontade verdadeira de se comunicar e de ouvir o outro, de fazer as coisas darem certo, ok? Já no cluster B, não. A triangulação é meramente para se isentar de responsabilidade, para fazer controle e poder, e isso deixa todo mundo muito maluco. Então, é muito difícil que essa gente consiga resultado em terapia, porque eles fazem esses jogos no terapeuta. Teve um que veio, um total narcisista, que falando então da namorada, eu não sei, ela tem muito sono, não sei o que ela quer, todo um jogo, um charme, para cima de mim, inclusive, porque eles vão tentar esse charme, essa triangulação e fazer um drama, eles não estão ali para se olhar, ou para dizer, bom, eu posso até falar, ter queixas, ou colocar coisas, e ter sentimentos que soem dramáticos, todos nós temos dramas na vida, caraca, claro, mas você está entendendo o que eu estou falando, que é uma desordem de personalidade? Não é que tem um drama, é que isso é o dínamo da história. Então, a comunidade internacional não tem muitas esperanças, a gente, sabendo que tem essa agenda de itens, que disse a Shahida do Self-Care Haven, que disse a Lisa Romano, que estou te dizendo eu, o que você pode fazer? Se já saiu, parabéns, entre em no contact, fecha contato e vai cuidar de si. Para conseguir manter no contact, é importante você fechar tudo, fechar Twitter, fechar todas essas coisas, para você cuidar de você, para você ter seu espaço, para você se estabilizar. E, não sabe, cuidado, abrir uma rede social, querer olhar o que o ex, a ex está fazendo. Esse troço não te leva a lugar nenhum. No contact é no contact. Isso é uma recomendação de 20 anos atrás, de um dos maiores narcisistas do planeta, que fez uma bíblia maravilhosa, que é o Sam Vaknin, com quem eu estive, e que estou trazendo para o Brasil agora em 2017, num congresso bacanudo em junho, que a Quantum House vai fazer, sobre auto-amor e superação de abuso em invalidadores e narcisistas. Só um minutinho. Não, me espera só um pouquinho. 5 minutos, só um pouquinho, por favor. Que o Sam Vaknin, então, disse da terapia fria para poder tratar essas pessoas e diz que essas pessoas não têm cura. Essa gente da comunidade internacional acham que essas pessoas não têm cura. O Richard, assim como eu não sei se a ayahuasca resolve, se um centro espírita, se algum tipo de abordagem terapêutica. Só sei que se esse é o ponto, você está se achando invalidador ou tem um traço narcisístico, sem ser narcisista, eu insisto, crianças são narcisísticas e narcisistas aos 3 anos, tem que ser, elas estão misturadas com o meio, eu, jovens também, para poder firmar a identidade. E a gente pode ter traços narcisísticos, ser um pouco autocentrado, um pouco egoísta, um pouco auto-intitulado, mas ser capaz de verdade ter compaixão, de verdade assumir responsabilidade, mudar e não fazer esses joguinhos de sair de cena, de entrar em cena,
de querer controlar os outros tão somente, porque todos nós podemos querer controlar um pouco os outros, mas uma desordem de personalidade não é uma coisinha, gente minha, não é uma coisinha. Quem está na mão de gente assim está completamente enlouquecido, desregulado, desenergizado, frustrado, com medo, chora pra cacete, porque você não consegue lidar. É um circo de loucos. Narcisista. Reinan, canalheiros, abusadores, da cara dura, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E faz o que for necessário para manter sua onda lá. Mas será possível? Não sei. Eu não tenho grandes esperanças, acho que eles desregulam os terapeutas, acho que eles não querem. Acho que casal em terapia com desordem cluster B sofre mais ainda o alvo, a pessoa que está ali naquele negócio. E considero, sinceramente, que se alguém se acha invalidador ou se vê nesse papel, se olha, vai se buscar de verdade, fazer um inventário moral de fato, perceber que você tem dores insuportáveis. Talvez você não possa lidar com elas, talvez com a ajuda você possa. Mas, assim, eu estou muito interessada nos sobreviventes, porque aí tem jeito. E também nós temos problemitos, né? No Alto Amor, Todo Amor, a gente tem que aprender coisas que nós não aprendemos. Nós podemos ser bastante desregulados, como codependentes ou com síndrome de bons meninos, bastante inseguros ou não nos respeitar e também não respeitar os outros, porque a gente precisa ficar controlando, porque tinha um pai alcoólatra ou porque tinha uma ausência muito grande, não conseguia acessar a paz individual. E adivinha, bingo, você não tem paz individual, você vai estar com alguém, você não vai ter paz com alguém. E nisso tem toda a razão. A luz não vê a sombra não vê a luz vê a luz. Então a gente tem que trabalhar todo amor, auto amor. Fazendo os dedinhos, segura esse dedão, eu sou o rei ou a rainha do meu estado. O cérebro é meu, o ar é meu, e eu vou cuidar de mim. Aponta para o crítico interno, essa crítica está desequilibrada, está desmedida, não vai ficar falando na minha cabeça, não. Não é nem justo, porque eu me conheço, estou vendo quem eu sou. Então eu calo o crítico interno que me põe para baixo. Eu também no dedão sou o rei ou a rainha do meu estado e vejo se estou num flashback emocional. Eu estou me sentindo impotente, muito esquisita, muito puto, de uma maneira meio desproporcional com relação aos fatos. Eu posso estar visitando memórias emocionais, sequestro da amígdala cerebral, que estão em mim e que estou no flashback. Aponta para o crítico interno. Esse dedo meu eu gosto muito, arrumo o óculos com ele, eu ponho o óculos assim, e aí eu uso ele para arrumar o óculos, que é aquele que você usa para fazer diga não, diga não, sem culpa, sem remorso. Você pode dizer não, tem que aprender a não ficar agradando os outros se você põe bordas e aprende a cuidar do seu espaço. Quarto dedinho do anel, do anelar. Seja amigo com você. Compromisso. Seja amigo com você. Se leva para dançar, se leva para estar com amigos, se leva para estudar coisas boas, faz uma massagem, entra numa piscina aí com água quentinha, entra numa banheira, vai no clube, vai no parque público, toma um sol, cuide, seja amigo com você, mas você tem que saber quais são as coisas que você gosta, né? Que é o quinto dedinho. Sinta seus sentimentos. Anestesiar-nos ou sair correndo foi uma das formas de lidar com pessoas manipuladoras ou até com invalidadores e jogos de família, irmãos preferidos, pessoas que diziam, você está me passando uma coisa, você me influencia negativamente. Eu digo que eu estou vivendo a minha vida, como eu posso te influenciar? Tem gente que precisa de achar culpados. A gente, para não sofrer isso, dissocia, se anestesia, se congela, sai correndo ou sai dando porrada, que são os 4 Fs que a gente trabalha no grupo do programa 12 Portais de Resiliência. Sobreviver, resiliência na invalidação. Então eu volto a sentir meus sentimentos. Não, eu não vou me anestesiar, eu não vou fugir, eu não vou lutar. Eu vou lidar com os meus sentimentos, dizer sim porque é sim, não porque é não, e vou me alegrar. Porque, sabe, eu vou hoje fazer o bem, o bom e o belo. Para mim mesma e para todos que eu encontrar no meu caminho. Mas eu não vou fantasiar de bem, bom e belo aquele enganador que está disfarçado, né? Aquele gordão lá do Pinóquio, que engana ele, porque tem pessoas que nos enganam. Então não é a sua projeção da sua sombra, olha, você tem culpa porque você atraiu uma pessoa assim. No, baby! Essas pessoas enganam e vêm travestidas, e aquelas tuas feridas de querer agradar, de querer validação externa, te tornam uma vítima ideal.
Mas uma hora a gente larga de falar de narcisista, larga de falar de abusador e vamos falar de auto-amor e de todo amor. Então é minha responsabilidade. Eu reconheço as minhas qualidades, eu assumo responsabilidade sobre estar bem sozinha, meditar e estar em paz e estar de verdade bem com a vida e atrair energias boas e pessoas boas. Porque quando a gente, no nível quântico, celularmente, a gente põe no mundo, né, aquela nossa energia. Como é que eu comigo estou, né? Então aí, claro, a gente vai trabalhar isso, vai retomar isso, vai curar algumas daquelas feridas que vêm lá da infância, para a gente não ser um alvo tão fácil, né, de pessoas mal intencionadas e que nos enganaram mesmo, ou que fazem jogos e a gente it's wrong, but it's home, né? E a gente tem um programinha. Eu sou da programação neurolinguística, vocês sabem que eu fui sócia do John Grinder muitos anos, que eu sou de neurologia de comportamento, que eu sou do método Quantum, esse cara que eu inventei, e aí nos programas neurolinguísticos e neurológicos, putz, a gente faz programa com essas aprendizagens. Então aí como é que é a história? Eu tenho que olhar esses programas e entender que não sou eu, é o programinha. E que eu vou reprogramar com uma certa insistência, uma certa disciplina, dá trabalho. Mas se você sofre com uma relação de abuso, com ansiedade, com uma frustração muito grande, tenha calma, isto melhora, vai dar trabalho, mas você não está só. Se você acabou de estar em no contact, te dá aquelas ansiedades ou aquela anorexia de ficar numa solidão absurda, você não está só, nós somos milhões ao redor do mundo pela internet. E se você ainda está numa relação como essa, comece a se fortalecer, a notar qual é o caminho, fazer suas coisas, fazer coisas que te interessem, que você goste, conseguir se voltar para seus interesses, fazendo os dedinhos, sentindo auto-amor e disciplinar um pouco, tomar nota e fazer essas coisas que para você são importantes, levar um pouco, sabe, se arrastar, pega pela mão e se leva, porque tem hora que a gente não tem energia, né? Fica difícil de fazer, mas é 2 passos para frente e 1 para trás, né? Nós estamos na 9ª semana do programa Sobreviver, Todo Amor, Auto-Amor, 12 portais de resiliência na invalidação. Nós abrimos as inscrições para um novo grupo. Na semana que vem, a gente tem o link já no novo portal do quantumhouse.com, que está subindo o portal inteiro novo, que vocês podem se inscrever, aqueles de vocês que quiserem. A gente fez o grupo com 60 pessoas, esse aqui, um grupo abençoado, iluminado, que vai colocar depoimentos e contar. Ju Piara, acabei de ver você, Ju, voltei a dançar. Paulinha Rick em Camunas, privilégio, o meu de estar com vocês. Mitchell Player, my partner from New Orleans. Love you, buddy. Quantum House, we are just doing it. I'm thrilled. Meu parceiro, meu sócio da Quantum House de Nova Orleans. Então, o grupo novo, 12 portais na resiliência para a invalidação, Todo Amor, Auto-Amor, ele vem do meu livro Sobreviver, que está de 10 anos de aniversário, ampliado e agora em inglês e espanhol, com história de sobreviventes e resilientes, elegantes, interessantes, integrados, né? E que aquelas pessoas que quiserem fazer um grupo secreto, a aeronave está aberta, você pode pedir para se inscrever, ele tem a inscrição e vocês têm um vídeo por semana, uma meditação por semana e uma live como essa para o grupo fechado, e o nível de compartilhamento iluminado, impressionante, e curas e ressignificações e coisas realmente significativas, porque a gente pode ir nesse mais ou menos a vida inteira. Mas eu não quero não só que você não tenha um sócio abusador ou uma relação de afeto que não te dá o respeito que você merece, mas eu quero que você tenha prosperidade, eu quero que você tenha dinheiro suficiente, eu quero que você tenha beleza ao seu redor, eu quero que você tenha saúde física, eu quero que você beije na boca com confiança de uma companhia que te honre, que honre sua família, que honre sua vida, que você tenha amigos que sejam legítimos e legais. Eu quero que a prosperidade, eu quero que você tenha o melhor da vida. E isso a gente precisa curar algumas feridinhas que estão ali sangrando secretamente internas, que não nos impediram de ganhar uma grana, de fazer coisas legais, de ter relações, de fazer um monte de coisa legal. Mas talvez tenham nos impedido de ter uma realização e de sofrer menos, porque alguns de nós sofreu e sofre mais do que merece, precisa ou é necessário. Mas é trabalhoso cicatrizar esse negócio. E é um renascimento. E é o renascimento mais legal porque, assim, tipo, pega eu. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma força. E nós vamos viver até 100 anos, né, gente minha? Então, você ganhou uma vida nova. Tem 50, vai viver mais 50. Você tem 30, imagina que na média dos tempos você vai viver 30 a mais em média do que a gente vivia 50 anos atrás. Então, é como você ter mais 50 anos pela frente e agora você não vai aposentar no Brasil.
Então, pode tratar de inventar uma carreira nova, um amor novo, coisas que realmente façam sentido. E todo amor, alto amor, né? Aqueles de vocês que têm interesse de participar do novo grupo secreto Todo Amor, Alto Amor, 12 Portais, Sobreviver, é o livro da Saraiva. Vocês podem inscrever no obalavenela@metodoquantum.com.br. Essa é para a turma de produção, não é para mim. Para mim, eu tenho outros e-mails que vocês podem escrever, contar suas histórias, dizer como é que a coisa está, me fazer perguntas, porque eu vou passar a fazer essas lives toda quarta-feira até o dia 18 de janeiro, quando eu fecho a aeronave. Nós vamos só com o grupo que vai estar dentro do novo programa e com os anjos aí, que é essa turma que está formando agora, que são os Masters, já analistas quânticos em parte, e todos comigo, muito coração com coração, monitorando e apoiando vocês. Então, vocês podem escrever para o obalavenela@metodoquantum.com.br ou mandar o WhatsApp e tal para o meu telefone pessoal, celular de produção, Viber, e o WhatsApp que é 011 96161 5555. Escreve lá para a Natália, para a Dani, para o Cachum. Essa turma vai pegar seu nome, seu e-mail, e semana que vem vocês já vão estar no link da nova plataforma para começar a ver vídeos prévios, que eu já vou começar a fazer vídeos só para a turma do Todo Amor, Alto Amor, do grupo secreto. É muito legal, gente, é muito legal. E é um sentido de vínculo e de muita ajuda. Esse curso é pago, mas a gente tem 1000 soluções para as pessoas que precisam, e sobretudo as que precisam mesmo fazer, farão. Elas fazem coisas para mim, eu faço coisas para elas, e a gente dá conta de se ajudar. Nós estamos na era da bondade, e não da bondade da boca para fora, para vender coisas. A gente está na era da bondade para sentir isso da boca para dentro. Então, primeiro você vai ter que aprender a ter bondade com você, porque quem não tem bondade consigo não consegue ter bondade com os filhos, com os amores, com os amigos. Por isso, Todo Amor, Alto Amor é uma proposta bacana pra caramba, que traz amor e energia boa. Agora eu vou ler um pouquinho vocês, eu não li nada, então eu vou lá para cima, tem muito 1.200 coisas faladas. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Eu vejo você, eu ouço vocês. Muito obrigada por estar aqui. É uma honra para mim que vocês estejam acompanhando, vendo, acompanhando e confiando no meu trabalho, né? Teca Oliveira me manda umas palminhas. Carolina Ranamenta, você, o Márcio já tinha lido você. A Pompe, agora aqui a turma nova. Célia Fará, eu cumprimentei. Transmissão ok, vamos lá. Deb Cristina Pax, oi minha querida. Eterna e absoluta, essa gatinha maravilhosa de Natal, um beijo. Pretty much my honor you to be here, Rô. Elisa Ferronato, eu vi que está aí. A Deb diz que está com saudade. Obrigada por eu existir, obrigada a você por estar comigo. A sombra não vê luz, a luz não vê sombra. Você vê em mim o que te vai por dentro, Deb. Bom que você é luz na mídia. Te perdi, que esse negócio anda aqui, socorro, ajude-me. Ajuda-me, pessoas. Vê mesmo, linda. Perdi por quê? Irata Maria, lá do Japão, um beijão, Irata. Arigatô, minha flor. Irata, a gente quer fazer uma missão Japão aí, tá? A gente vai ter um congresso no Brasil em junho e eu quero fazer uma missão Japão. Como a gente faz baile, nós vamos fazer Japão. Quero falar com você, ver se a gente passa na tua cidade com um grupo de resiliência, Todo Amor, Alto Amor e Quantum Assessment pelo mundo, empreendedores e de sobreviventes a vencedores, né? O Japão é uma terra que tem um amado meu muito querido me esperando aí, e você e muitos de vocês, nós vamos levar um grupo para aí. Edileuza, minha deusa, diva, boa noite, saudades também. Silva Maria, te cumprimento. Cléo Arroio, parabéns para você nessa data querida. Hoje também é aniversário da Dani Pabes, de Caruza. Dani, parabéns, Cléo, Dani, vi que era aniversário de vocês. Marcelo Cavaton, um beijo, meu querido parceiro, nunca te esqueço. Muito querido, muito amado, um beijo para você, um beijo para sua mulher, que é uma guerreira, é uma sobrevivente. Quero ela no próximo grupo, hein, Marcelo? Que isso é bom para quem está em controle assim. Estabilizar as emoções, síndrome de bons meninos, não é bom. E a assertividade do Alto Amor, Todo Amor, dá sistema imunológico, dá a gente ficar legal também. Edna Rossetti, minha querida, saudades também de você. Mônica Caixe, Deise Policarpo, oiê. A mais linda Dori Salva. Boa noite, Francisco Merlino. Sueli Luque de Léo, admiro, também te quero muito de estar aqui, muito obrigada. Vou conseguir ler vocês tudo não, gente, desculpa, perdi uma parte aqui, me perdi. Durval Sanches, um beijo para você.
Marcelo Cavatão, linda você. Ah, sim, obrigada por você existir. Só você para me animar. Que bom que você é luz na mídia e para as pessoas que te veem nos teus vídeos. E luz vê luz, era o que eu estava terminando de ler com a Deb. Então, direciona a galera Claudinha. Paula Ricken, minha amada, uma Ricken aqui. Sobrevivi, resiliência, é isso aí, cara. Aliás, Rickens são sobreviventes. Eu ouvi contar, tem Ricken na Suíça, tem Ricken na Itália, tem Ricken nos Estados Unidos, tem Ricken aqui, tem os Ricken na Argentina, tudo nosso. Da mesma sangra, e que não é mala sangra, como os espanhóis. Nós somos bueno sangra. Muito sobrevivente. A gente tem que ir de sobrevivente a vencedor. E aí essa elegância. E, de novo, não se enganem, não é um negócio de pensar positivo em 5 minutos. É 2 passos para frente, 1 para trás, mas a gente continua, vai mais para frente do que para trás. Então, essa evolução ela é possível. Jupiara, minha amada, disse que voltou a dançar. E eu tenho muito orgulho, muita honra de tudo que você está passando e crescendo. Impressionante, a olhos vistos, né? Somos privilegiados, testemunho sim para eles, minha mudança para melhor. A Maria Lúcia Pompe Pompe, uma das sobreviventes vencedora maravilhosa. Né? Kathleen Canha, cheguei só agora, vou assistir desde o começo, faz isso depois. Amo estar com vocês, diz a Jupiara Scart, lá do Rio de Janeiro. E coragem, gente, façam uma coisa por vocês, se joguem, entrem no próximo grupo, que é maravilhoso. Vocês podem, então, mandar seu interesse no obalavenela@metodoquantum.com.br. Este e-mail é lido por um monte de gente de produção, tá? Então, se dizer, eu quero participar do próximo grupo, todo amor, alto amor, ok? Ou no celular, WhatsApp, Viber, 96161-5555, 011, 96161-5555. Também é um celular que fica com a minha produção e que vocês podem colocar, tem interesse no próximo grupo fechado, no próximo grupo secreto. Semana que vem a gente manda um link, vocês já vão começar a fazer o esquenta. Dia 18 de janeiro eu fecho a aeronave e nós vamos partir para o primeiro portal de resiliência. É transformador, é maravilhoso, como nós somos todos um. Quando você melhora aí, eu melhoro aqui. Eu tenho muita gratidão, muito respeito, inclusive por alguns de nós que estamos em cacos, que estamos fragmentados mesmo, que precisamos de um pouco de ajuda, de um pouco de paciência, e de um pouco do remédio certo, sabe? Porque eu não acho que o mal só acontece com quem também tem a sombra e, portanto, é culpado, não acho, não. Acho que a luz dos ingênuos pode fazer eles serem enganados, e acho que essa é a situação do Brasil com relação aos corruptos. O gigante que dormia é assim, fica quieto aí, paga a conta, e a gente deixava, e a gente ia em frente. Então, é porque a gente dá um jeitinho que se justifica? Não. O jeitinho não é... Você não rouba, ninguém rouba. Você ganhou 10 milhões semana passada de, sei lá, de uma associação aí que você pegou e botou na tua conta. Alto lá, numa coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente precisa dizer não. Eu posso ter jeitinho brasileiro, isso tem uma... Como disse, faltou recurso histórico, mas a César o que é de César, e vocês não vão fazer gaslight, nem distorcer para nos colocar encolhidos, que é o que todo invalidador ou abusador, especialmente se um abusador tira dinheiro, tempo, sexo, ou ganha alguma coisa assim de nutrição narcisista, né? Narcisista precisa de comida, de suprimento narcisista para se nutrir numa imagem, ou de dinheiro mesmo, ou de, enfim, alguém para ficar pisando. Porque tem gente que gosta de pisar nos outros. Se tiver mais alguém para pisar, o que a pessoa vai fazer para se sentir superior? Precisa invalidar, pisar, ser cruel com o outro. Né? O psicopata faz isso. Bater, né? Tá nessa situação, sai correndo, sai daí. Existe ajuda para isso. E se está muito difícil, porque às vezes tem a síndrome de Estocolmo, a gente tem até dificuldade de separar do abusador, né? Tem aquela liga com o sequestrador, que ficou conhecido como síndrome de Estocolmo, que as vítimas não conseguiam ir embora. A gente te ajuda a baixar o nível de cortisol, os vícios dessa coisa, o medo que a gente tem uma angústia muito grande de estar nessa situação e o medo de sair dela. A gente desarma esse tricking devagar e voltando para algumas coisas nossas próprias. Permita atender seus interesses, bebe água quando você está com sede, faz pequenas coisas para você. A hora que você tiver chance de estar longe, lê, estuda, vai olhar uma vitrine, vai fazer um curso, vai cuidar do seu trabalho e aumentar a sua lista de suas necessidades atendidas e seus interesses. Faz os dedinhos, isso é possível. O WhatsApp, estou repetindo, alguém escreve aí, por favor, menino, 011, São Paulo, Brasil, né?
011 96161 5555. Telefone de pronto-socorro. 96161 5555, São Paulo 011. Vocês podem usar o WhatsApp ou o Viber. E pedir que vocês querem informações, a gente vai mantendo o cadastro de vocês para o próximo grupo. Luiz Roberto Sobia Randazzo, que alegria você por aqui. Cléo Arroio, um beijão, viu? Parabéns para você mais uma vez. Dei uma oportunidade para vocês, entrem no próximo grupo. É muito lindo esse grupo e assim, nós fomos 60 pessoas nesse grupo que está ongoing ainda. E o próprio grupo tem um papel importante, porque com essa linguagem, às vezes, entre o grupo, algumas pessoas começam a conseguir coisas e não precisam de ser todas comigo a esperar. Nós vamos aprendendo a nos cuidar, que foi o que a gente não tinha aprendido, fazer os dedinhos e criar bordas para a gente cuidar de si mesmo, né? Lá da Flórida também, Racing de Pot, querida Rose, estou vendo que você plugou aí. Ai, voltei a dançar, isso é muito lindo, né? A Deb diz, tá, também. Nosso país está assim devido a isso tudo. A gente tem que pôr limite em abusador. Jimmy Seigler, my honor, sir, minha honra, um grande sobrevivente, que já foi de sobrevivente a vencedor há muito tempo, e essas características de resiliência, com a cepa, com a integridade, com valores e com uma capacidade de elevação construtiva, não é só apertar positivo e falar a frase de efeito, não. É aquilo que você faz, trajetória, justiça e merecimento. Jimmy Seigler está aí, é para mim uma honra e uma alegria, porque de fato é um grande homem. Beleza, gente minha, eu acho que eu não falei de alguém. Se eu não falei de você, você está sentindo falta de eu dizer um oi, escreve outra vez, porque eu estou aqui engastalhada com muita palavra, muita nominho demais, eu me perdi. Fala aí, fala comigo, aí eu falo. Cacau Malavase, também da Flórida, está bem peso aqui hoje. Os Estados Unidos e a Flórida são. Agora, essa está lá no norte da Flórida, mais em Orlando. Boa noite, amada. Boa noite, amada, querida, reverenciada. Deus te abençoe, linda. Muito obrigada, Edna. Amém, Jesus. Assim é você também. E a vocês todos, que se autorizem, que sejam abençoados, protegidos e muito amados por si mesmos e pelos outros. Alto amor e todo amor. Também vocês merecem amor do próximo, dos parceiros, dos amigos, do trabalho, porque a gente tem que imaginar o melhor e trazer essa luz para perto de nós. Vilma de Paoli, mais uma da Flórida, não estou falando, a Flórida está aqui em peso, eu acho que eles estão lá com o Trump, estão com medo de abusador, estão vindo aqui. Vilma de Paoli, a minha ídola número 1, número 1. Vilma de Paoli, minha linda, assisti desde o princípio e estou impressionada com esse tema tão complexo que você explica muito bem. Beijos. Ó, eu tenho bons mestres, Tita. Tita, essa é minha tia e ela tem jeito de ser minha irmã, assim, 2 anos mais velha, ela é espetacular, ela é uma inspiração, ela é uma grande guerreira, é outra pessoa que muito me honra de estar aqui, porque ela já foi de sobrevivente a vencedora antes de eu nascer, e ela é uma inspiração, e é isso que tem que ter, né? Olha para o seu amanhã e queira a vida, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai! Tente outra vez de novo. Caiu, levanta, só isso. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. E a gente tem que querer. A hora que a gente está muito no chão, e alguns de vocês podem estar muito no chão, isso bate como uma coisa que você quer muito sentir, mas não está dando para ter força. Calma, respira que é grátis. Se você teve na mão de abuso, de alcoolismo, de violência física, de gaslighting, de desprezo, de joguinhos, de você não sei o que lá, você já está sabendo que você vai por bordas. Observe e não absorva. Começa a se distinguir dessa situação. Respira que é grátis. Se arruma, se cuida devagar. E você vai de passo em passo. Nós somos milhões ao redor do mundo na internet. Essas pessoas querem que você pense que você está doido, que você não está batendo lé com cré. Mas você está ok. Você não está doido. Você andou lidando com gente doida ou com gente desregulada, até mesmo com gente muito sofrida. Talvez só gente filha da fruta, que não gostando de si ou não tendo confiança em si, tendo muita insegurança, precisam pisar nos outros. E isso te desregulou. Mas você volta.
você tá ok. E você conta comigo. E eu tô vendo isso. Eu tô vendo como é que isso é. Respira que é grátis, tem um pouco de paciência, porque a gente se cura. E a gente fica com uma força muito grande com essa cura. E tem muito mais gente boa e gente regulada do que não. Só que a gente tem que curar as feridas para não ficar atraindo um tipo de jogo no qual a gente também se viciou desde a infância. Que é fazer o bom menino, quer salvar uma pessoa com dificuldade física, uma pessoa com vício de alcoolismo, uma pessoa com a doença, e a gente ficar ali sempre servindo, a gente acaba... quais são os botões lá do casaco que a Elisa Romano falou hoje? Uai, eu tenho mania de servir, eu tenho mania de ajudar, eu preciso salvar. Esses caras são que nem tubarão, eles cheiram igual sangue. Ah, essa pessoa tem essa mania de ajudar, aí que eu vou. E aí, fazendo aquele tipo de jogo de linguagem, deixa a coisa muito confusa. Tem como sair daí? Tem, sair totalmente. E ir para uma coisa boa de amor, de alegria, de desenvolvimento. E de rir, sinceramente, de confiar, ter tranquilidade, que você não vai estar numa emergência a cada 3 dias, com medo da casa cair na sua cabeça. Chega disso. Leva um tempo, tenha paciência. Mas saiba que vai melhorar. Aí você vai ter vontade de cantar. Amanhã. Amanhã não, é hoje mesmo. Grupo lindo, melhor, mentora linda. Oh, amada, Jupiara amada. Maria Lúcia Pompe. Quer descobrir que essas coisas que está aí na sua cabeça não te limita a conseguir? Entre no próximo grupo. São umas fofas. Essa gente do grupo é muito valente. Estão falando isso porque eles se curaram de coisas graves. Lidaram com situações difíceis e uns ajudam os outros e a gente está de verdade se sentindo muito poderoso. E eu também muito, muito honrada. Muito obrigada pela confiança, pela luz de vocês, pela confiança no meu trabalho e da nossa parceria, da nossa amizade, do nosso coração sincero, né? Moniquinha Cais, Clau, essa nave de alto amor é tão incrível que dá de embarcar novamente nela. Vocês já estão embarcadas nela e continuarão embarcados. Desmond, Bumpoy, you are in Canada, aren't you? Hello there. All my regarding to Canada. I've lived in Canada once. I love Canada. It's a second home for me. I lived in Tracy, presque Quebec, presque dans Quebec, presque Montreal, near Montreal, and it's a pleasure to have you here. My hello to my beloved that's in Japan, the Canadian that's in Japan, our common friend. Jupiara, vou sentir muita falta dessa nave. Não, tua nave continua, a gente vai entrar nas naves todas, fica frio. Relaxa que vocês não vão... aqui nós começamos um caminho que não acaba, Ju, nós continuamos juntos. Fique frio. Ana Márcia Palomo, beijos, linda para você também, que bom que você chegou. Gente minha, deixa eu ver há quanto tempo eu estou aqui. 1h07, o tempo voa, né? A gente quer cobrir as coisas. Iri Colaza disse oi de novo. E por fim, Emília Barros. Teca Oliva repetiu o WhatsApp já para você. Mananana. Edileuza, minha deusa, diz: todas nós juntas cuidamos de você em nossos corações, diva. Gratidão eterna, pois você nos dá todos os dispositivos para renovar energias a cada dia. Obrigada por existir e nos levar ao campo das flores, dando de si o melhor. Você é muito abençoada. Beijo. E você é muito abençoada, muito valente, uma artista espetacular. Eu te vejo, eu reconheço a luta. Deus está vendo cada lágrima de vocês, Deus está vendo cada esperança, cada medo de não dar nada certo, de a gente ficar tão sem eira nem beira, sem significado. E é esse Deus que nós temos que conectar de vitalidade, renascer nesse fim de ano, com a vitalidade de acreditar na vida e trazer a energia da pureza que a gente tem desse desejo, porque ele é legítimo, e ele sendo legítimo, não é um invalidador que vai fazer eu me encolher. Ele quer que eu me encolha, ela quer que eu me encolha. Os homens também, que estão aqui pedindo tanta ajuda, não é? Colocando como eles lidam com eles. Está tudo bem, sinta seus sentimentos. E sim, dando o melhor de si. Para quem se entrega também, viu, Edileuza, minha deusa? Quem se entrega tem isso. Muito te agradeço. E assim, teu reconhecimento do meu trabalho, teu carinho comigo faz toda a diferença. Você sabe que o Rojão que eu seguro também não é fácil, e ter vocês tem sido um alento, uma coisa muito bela, muito boa e muito funda, muito pra valer, né? E vamos embora, que vem 2017 por aí, que nós vamos rufar tambores, vai ser muito bom.
Mônica Caixa diz que está em um lugar seguro, de muito amor, alto amor, graças a vocês. Gratidona a ti, Mônica, gratidona. Gratidona, gratidão. Isso mesmo, Cléo. Gratidona e gratidão. Então, amadas, entrem no próximo grupo. É isso aí. Espero vocês no próximo grupo. @lavenhela@metodoquanto.com.br 011 96161 5555. 5555. Esse grupo nos traz de volta à vida no alto amor. Venha conhecer e fazer parte dessa mudança. Adriana Gibim. Gente, esse povo que está falando isso tudo aí, eles não são da Quanto nem nada não, tá? A gente só é uma grande comunidade, uma família de alto amor, sincera e legitimamente ligados em nos curar e nos sentir fortes. E a energia que a gente sente quando isso acontece faz a gente dizer, cara, vem também, porque é muito bom, né? A Judi, sou muito grata pelo seu lindo trabalho e por ter conhecido pessoas lindas desse grupo. Seremos muitos mais, nos multiplicaremos e vocês que estão aí vão ser monitores e vão ajudar as pessoas novas também a seguir adiante. Uma boa noite, até quarta-feira. Estou fazendo quarta-feira de alto amor, todo amor, mas com um grupo secreto. A gente tem um encontro amanhã, uma coisa especial de 9º portal para o 10º portal, que nós estamos chegando essa semana, que será o Portal da Liberdade, que a gente já está chegando lá. Somos sobreviventes com muito orgulho. Isso mesmo, Ana Márcia Palomo. E de sobreviventes a vencedores. Sobreviver, Instinto de Vencedor é o livro da Saraiva. Tem online, dá para comprar de Kindle, de digital, e dá para comprar no papel também. São histórias espetaculares e muito inspiradoras que eu tive. Muito amor e muita bênção de ter a chance de ouvir e de escrever, né? Beijo para vocês, uma boa noite. Até quarta-feira que vem. Juízo, hein, gente minha? Pero no mucho, que muito juízo não leva a nada, não. Vamos arriscando. Passou um dia ruim? É 2 passos para frente e 1 para trás. É só 1 para trás. Respira que é grátis, porque o 1 para frente traz novas possibilidades e a clareza, a possibilidade de a gente ir se refazendo e de a gente fazer coisas maravilhosas. 2017 está aí. Vamos botar plano de ano novo sem ansiedade, mas com autorização? Eu autorizo. Cacau Malavase? Quando eu quero aprontar, eu falo, Cacau, eu quero aprontar, deixa. Ela fala, vai, Claudinha, que eu te autorizo. Então, a Cacau autoriza, eu autorizo, e todo o grupo autoriza estão autorizados a fazer planos do melhor para a sua existência, para a sua vida, para os seus sonhos, para se sentir bem, se sentir acolhido, né? Imagina na sua relação afetiva como é que você quer se sentir, que coisa boa. No seu trabalho, nossa, como eu me sinto num lugar produtivo, num lugar bacana, num lugar de confiança. No seu corpo físico, nossa, como eu me sinto saudável, como eu me sinto bem. Você tem que fazer esses programas da boca para dentro, né? Isso é uma boa coisa para a gente pensar para 2017. Vitório, Cury, assiste tudo aí, ó. Curicalha, Carmelo, meu querido, meu amado. Cacau autorizou, eu autorizo. Quando ela bota essa estampa aí com coraçãozão e tudo, gente, sai da frente que tudo que vocês planejarem vai dar certo, tá? Até amanhã, sobreviventes. E até semana que vem, amigos aqui desse canal, do YouTube e aqui do Facebook. Eu vou postar também no Estúdio Cláudia Ricken. Curte lá a página Estúdio Cláudia Ricken. Estou fazendo aqui, porque tem um monte de gente aqui, um monte de gente lá. É um prazer estar com vocês. Amor, vim te buscar em pensamento, de dentro para fora, de fora para dentro. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Corações dessa gente linda. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Menina, sabe quem está aqui na minha casa? Que veio cuidar da minha costura. A minha maravilhosa, porque ela fez o programa e precisou. Eu faço serviço. Posso costurar para a senhora? Pode costurar. Para você, pode. Então, ela está cuidando da minha roupa, cuidando das minhas filhas. A gente cuida uns dos outros. Quem precisar vai poder fazer. A gente sempre tem um jeito de trocar coisas úteis, tá? Beijo, meus amores. Até breve. Eu só voltei, foi... Como é que termina isso aqui? A Marluce. Marluce Mota tá aqui. A Marluce veio pegar roupa, vestido de formatura da minha filha. Ela fez o programa. Eu vou fazer. Marluce, vem dar um beijo no povo aqui, ó. Cadê você, ó? Marluce, maravilhosa. Ó, eu acabei a live com o povo, a live aberta para o próximo grupo. Tem um monte de gente nossa aqui, a Marluce. Oi, gente. Você participou do Todo Amor, Alto Amor, né?
Vai Tá no sim, grupo. tô. Tá feliz? Muitas mudanças. E ela linda, veio, falou, eu vou costurar, eu vou fazer, o que eu faço para fazer, devolver para você o que você fez para mim? Para agradecer, eu que agradeço, linda. Não, eu que agradeço. Eu estava no Love Bomb, tinha acabado de largar um, estava sofrendo muita dor mesmo. É uma dor horrível. E hoje eu mal penso na pessoa. É uma mudança que eu não acredito. Ai, ela tá... A gente não acredita, né? Você viu? Tava depois do Love Bomb no chão, toda esculachada. Então, e aí ela quer agradecer. Imagina se eu não tem que agradecer. Ela veio costurar o vestido da minha filha. Umas roupas, eu costuro, faço o que for pra você e eu faço o que for pra vocês. A gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Cachu, um beijo pra você também. Beijo, meninos. Tchau, gente minha!